Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Do Coisas do Direito? É um prazer, uma alegria muito grande para mim estar gravando mais uma aula aqui para o nosso canal. Agora nós vamos para a aula 10. Olha quanto tempo nós já estamos gravando, mais de 2 meses, considerar que cada semana gravamos uma aula, mais ou menos. Então já estamos indo para metade do terceiro mês. Daqui a pouquinho a gente termina esse curso de Direito Administrativo e eu estou muito feliz com isso. Nossos canais de comunicação aí na tela, Gustavo Fernandes Salles é o meu e-mail pessoal, perdão, o meu Instagram pessoal, né? Mas que eu também coloco algumas coisas lá de direito. E o gustavo.fernandes@tjdft.jus.br é o nosso e-mail. Beleza, já marquei o cronômetro aqui, contratos administrativos. Pessoal, essa aula a gente vai dividir em apenas dois blocos. Um primeiro bloco um pouquinho menor e o segundo um pouco maior. Mas é uma aula muito tranquila. Diferentemente da aula de licitações, que é mais chata, tem mais detalhes, é mais difícil de visualizar, a aula de contratos administrativos é tranquila, é bem tranquila. Embora também se baseie na Lei 8666. A Lei 8666, para esse ponto aqui, ela é muito mais amiga do que para licitações. Então, uma aula leve, nada demais, como se fosse aquela aula de procedimento, processo administrativo, que também é uma aula tranquila, né? Não é grande como a aula de atos administrativos, enfim. Vamos lá. Conceito. Meus amigos, a administração pública, ela pode celebrar contratos de direito privado e contratos de direito público. Sob a designação contratos da administração, que está aí na tela em negrito no começo, o gênero contratos da administração, então teremos duas espécies de contratos. É quase que aquela, né, dá para fazer um paralelismo com os atos da administração, quando a gente estudou atos da administração, é gênero, e aí tem várias espécies de atos da administração. Uma delas, o ato administrativo. Aqui mesma coisa, temos os contratos da administração como gênero, só que aqui temos apenas duas espécies, os contratos de direito privado e os contratos de direito público, ambos celebrados pela administração pública. Vamos começar com os contratos de direito privado, só para a gente saber como é que funciona, porque o tópico, né, o foco da nossa aula são os contratos de direito público. Então aí comigo, letra A, contratos de direito privado, celebrados pela administração pública, são regidos pelo Código Civil ou pela lei privada, né, pela lei civil específica, e apenas parcialmente derrogados por normas publicistas. Por que a doutrina escreve parcialmente derrogados? Eu acredito que não é por desconhecimento do termo jurídico. Eu acho que é para enfatizar que há apenas uma parte do regime civil ou privado que é derrogada. Porque a palavra, na verdade, a palavra derrogação, ela já significa que é uma revogação parcial. Ou a revogação total seria abrogação. Mas a doutrina toda fala parcialmente derrogada. É um pleonasmo bom, né? Um pleonasmo para deixar bem destacado que apenas uma parte das normas privadas é que são afastadas e superadas por normas de direito público. Exemplos, então, de contratos de direito privado que a administração pública celebra. Compra e venda, comodato, locação, e aí vai. O Eli Lopes Meirelles, aqui já é um ponto importante, chama esses contratos de contratos semipúblicos ou contratos administrativos atípicos. Atípicos para diferenciar dos típicos, que são os contratos administrativos, que a gente vai estudar, semipúblicos porque eles têm esse pezinho aí no direito público, embora sejam privados. Beleza? O principal ponto deles é que a administração se nivela ao particular, então há um nível ou uma relação de horizontalidade, diferentemente do contrato administrativo típico, em que há uma relação de verticalidade, por conta da sujeição ao regime público que lhe confere prerrogativas, como a gente vai ver. Agora, não obstante, o regime não será integralmente privado, isso a gente já falou, é o que está no artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1. Olha o que ele fala. Sempre estamos tratando aqui da Lei 8666. Inclusive, eu gostaria de deixar claro, esqueci de falar, contratos administrativos estão em várias leis. Várias. A gente vai tratar hoje da Lei 8666. Depois que a gente falar dos serviços públicos em outra aula, aí eu vou falar dos contratos de concessão de serviço público. Então, só mais para frente, a Lei 8987 de 95, a Lei das PPPs lá de 2004, a gente vai falar depois. Aqui são os contratos administrativos da 8666. Mas as características gerais, algumas delas, ou uma boa parte delas, acaba valendo para todos, tá?
Então, o que diz o 62, parágrafo 3º, inciso 1? Aplica-se o disposto nos artigos 55 e também do 58 ao 61, então 55, 58, 59, 60, 61, depois dá uma olhada, e demais normas gerais no que couber aos contratos de seguro, financiamento, locação em que o poder público é o locatário e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente, não integralmente, por normas de direito privado. Então, a própria Lei 8.666 reconhece que há contratos de direito privado celebrados pela administração pública, predominantemente de direito privado. Tranquilo. Contratos administrativos, aqui sim é o tema da aula. Segunda de Pietro, expressão que define ajustes que a administração nessa qualidade para a consecução de fins públicos, celebra com pessoas jurídicas ou físicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. Então, quais são as duas principais características desses contratos, segundo o conceito da de Pietro? Primeiro, consecução do fim público. Agora, essa característica ela não é exclusiva. Os contratos administrativos atípicos ou semipúblicos também visam o interesse público. O que realmente diferencia a segunda característica importante, essa que eu sublinhei aí na tela, segundo o regime jurídico de direito público. É o regime, então, que diferencia os dois contratos. Olha como o conceito é praticamente idêntico ao do professor José dos Santos Carvalho Filho. Vamos ler juntos. É o ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, tendo por objeto uma atividade que de alguma forma traduz o interesse público. A posição é de verticalidade da administração em face do particular. E o artigo 54 é importante, ele fala o seguinte: aplicam-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Ah, então ele também é semipúblico? Não, eles são regidos por normas de direito público. Mas alguns institutos do direito privado são aplicados supletivamente. Quer ver um exemplo? As leis administrativas não vão ficar detalhando o que é um contrato sinalagmático, um contrato comutativo, oneroso, contrato de adesão. São conceitos que já estão sedimentados no direito privado. Então é nesse sentido, isso aí se aplica para o contrato administrativo, contrato intuito personae e tal. Então essas disposições gerais da teoria geral de contratos se aplica supletivamente aos contratos administrativos. É nesse sentido, beleza? Ambas as espécies, então, sejam os contratos de direito privado, celebrados pela administração, sejam os contratos públicos, administrativos, ambas as espécies se sujeitam aos mesmos requisitos de forma, a gente vai ver que ambos têm que ser escritos, procedimento, tem que ter licitação, regra, competência, finalidade, todos buscam um fim público, ou seja, de Pietro resume, eles se sujeitam ao mesmo regime de sujeições. Lembra que a dualidade do direito administrativo é sempre sujeição, privilégio / prerrogativa? Então, em relação às sujeições, eles não têm diferença, basicamente. É quase a mesma coisa. Por isso, olha só, um contrato privado celebrado por um particular, em relação entre particulares, é diferente de um contrato privado celebrado pela administração pública com um particular. A gente celebra contratos verbais todo dia, sem nem perceber. Você vai lá na padaria, compra pão. Está comprando pão, é um contrato verbal. Agora, na administração pública, ainda que seja um contrato privado, ele tem que ser escrito. Então, veja que tem algumas sujeições. Olha o que está no artigo 60, parágrafo único. Temos uma exceção ao contrato escrito. Contrato celebrado pela administração que não precisa ser escrito. Está lá. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Aí eu coloco em negrito. Salvo de pequenas compras de pronto pagamento. Assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite tal, que dá R$ 8.800, feitas em regime de adiantamento. Então, para pequenas compras, pronto pagamento até R$ 8.800, pode ser verbal. Beleza? Essa é a exceção que de vez em quando cai em prova. Olha aí, VUNESP, o ordenamento jurídico pátrio admite a celebração de contratos administrativos não escritos. Admite, é uma exceção pequena, mas admite. Beleza? Anote aí. As diferenças entre aquelas duas espécies de contratos está nas prerrogativas, que se concretizam, segundo a de Pietro, nos contratos administrativos por meio das cláusulas exorbitantes. Então, o que são, primeiro, antes de colocar o conceito da de Pietro, o que são cláusulas exorbitantes?
são aquelas que conferem prerrogativas de direito público à administração. Ótima definição. Agora a definição da grande de Pietro. Aquelas que não são comuns ou que seriam ilícitas nos contratos entre particulares, por encerrarem prerrogativas ou privilégios de uma das partes em relação à outra. Então são cláusulas que ou seriam não comuns, que não são comuns, ou pior, que seriam ilícitas em um contrato privado entre particulares. Exemplos que ela traz. Cláusula que permite alteração unilateral pela administração. É uma cláusula que não é comum em um contrato entre particulares. Outra, cláusula que prevê a aplicação de penalidade administrativa. Isso é ilícito em um contrato privado. Beleza? Então essas são as cláusulas exorbitantes, que inclusive eu creio que talvez seja o ponto principal dos contratos administrativos e a gente vai tratar com bastante detalhes nisso aí. Já vou adiantar que as cláusulas exorbitantes estão, segundo uma parcela da doutrina, em sua maioria no artigo 58 da Lei 8666. Então anote aí o artigo 58, que ele é muito importante. E ele vai trazer o quê? Quais são as prerrogativas? Modificação unilateral do contrato, rescisão unilateral nos casos previstos em lei, fiscalização, aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens. Mas não são só essas. Uma grande parcela da doutrina, não é unânime, mas uma parte da doutrina entende que outras cláusulas exorbitantes existem, além das que estão no 58. Por exemplo, a faculdade de exigir garantias seria uma cláusula exorbitante para alguns, embora não esteja no 58. A grande diferença entre os contratos de direito público e os contratos semipúblicos é que, embora ambos possam ter cláusulas exorbitantes, nos contratos administrativos típicos elas são implícitas. Então elas decorrem da Lei 8666. Qualquer contrato administrativo típico tem a previsão de cláusulas exorbitantes, implicitamente. Já os contratos privados que a administração pública celebra só tem cláusulas exorbitantes quando expressamente previstas no instrumento, com base em lei que derrogue o direito comum, é o que diz a de Pietro. Então temos essa diferença. Olha aqui, deixa eu voltar nesse ponto. Olha só o que a gente falou aqui. No artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º, diz que aplica-se as normas do 55 e do 58 a 61. Então, o 58, que traz as cláusulas exorbitantes, também se aplicam a esses contratos privados. Agora, a diferença é como que isso se aplica. Nos contratos públicos, isso se aplica automaticamente. Nos contratos semipúblicos, não se aplica, em regra, a princípio. Mas se tiver previsto lá, pode ser que sim. Beleza? Anote isso aí. E por fim, é importante renovar que, ainda que sejam contratos privados, como eles envolvem a administração pública, eles têm que respeitar aquele regime de sujeições que eu já falei. Eu destaco novamente: licitação, controle orçamentário e financeiro pelo Tribunal de Contas, busca do interesse público. Isso é bom que fique bem claro. Para a gente fechar aqui esse primeiro tema, olha o quadrinho aí que você pode jogar no seu material. Contratos privados. Incide o regime de direito privado. Parcialmente derrogado, já é derrogado, por normas de direito público, cláusulas exorbitantes apenas expressas. E os administrativos típicos. Regime jurídico de direito público, apenas supletivamente se aplicam normas de direito privado, naquela teoria geral que eu falei, e as cláusulas exorbitantes estão já implícitas. Ponto 2 da nossa aula. Competência para legislar sobre contratos administrativos. Aqui a gente já falou quando nós estudamos as licitações. Mas eu renovo. A Constituição diz no artigo 22, inciso 27, que compete privativamente à União, a princípio então só seria a União, mas aí vem a tecnia, legislar sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos. Então, se a União legisla sobre normas gerais, nada impede que estados, DF e municípios também legislem sobre contratos administrativos, desde que não violem as normas gerais, desde que atuem supletivamente diante da lacuna na norma geral da lei nacional. Beleza? Os estados com base seria ali poderia ser o 24, parágrafo 2º, né, que fala de normas suplementares, se bem que ele vale para o 24 e aqui a competência não está no 22, mas enfim, seria isso. E o 30, inciso 1 e 2, principalmente o 2, também permitiria a suplementação pelos municípios. A norma geral editada qual foi? Lei 8666, essa lei sensacional que a gente está estudando, que é lei nacional em sua maior parte, mas como nós vimos na aula de licitações, ela não é integralmente nacional.
Alguns dispositivos da Lei 8666 são apenas federais. E aí o Estado, o município, o DF, eles podem contrariar esse dispositivo que é apenas federal, porque só vale para a União, então eles vão ter seus próprios dispositivos para o âmbito local. Terceiro ponto, e a gente vai ficar nele até o final desse primeiro bloco, características dos contratos administrativos. Bom, primeiro, vamos falar primeiro das características comuns, aquelas que os contratos administrativos têm, que vêm da teoria geral lá do direito privado, que eu nem me recordo, para falar a verdade. Eu odeio direito civil e processo civil, principalmente o processo civil, na verdade, eu odeio mais. Mas do direito civil eu também não gosto, então não curto muito, e agora que eu não tenho que estudar para concurso, eu não quero nem saber. Não quero saber. Mas a doutrina nota, contratos administrativos são comutativos, porque o interesse público não permite que a administração se sujeite a um risco dos contratos aleatórios. Em regra, eles são consensuais e onerosos, mas em regra. São sinalagmáticos e são personalíssimos, uma vez que são celebrados com quem? Com quem vence a licitação, salvo o caso de dispensa ou inexigibilidade. E também são de adesão, porque as cláusulas já são fixadas de forma unilateral pela administração lá no procedimento de licitação, no instrumento convocatório, que em regra é o edital, e também nos próprios contratos, quando não há licitação nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Então, as duas principais características aí para ficar bem claro, personalíssimos e de adesão. Essas duas são as mais importantes para você anotar. Outra questão importante, primeiro eu falei das características comuns, daqui a pouco eu vou falar das que singularizam esses contratos, que só eles têm e os contratos privados não têm. Mas antes, esses contratos administrativos típicos, eles só podem ser firmados, segundo a doutrina, por pessoas jurídicas de direito público, porque só elas gozam das prerrogativas do regime jurídico administrativo. Então, a princípio, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, embora integrem a administração indireta, não são pessoas jurídicas de direito público, são de direito privado, então elas não podem celebrar contratos administrativos típicos. Anote isso. Qual que é a exceção? Aquela mesma que você já sabe. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBCT. A EBCT é uma empresa pública, mas ela tem praticamente o regime de uma autarquia, porque ela presta um serviço público essencial de competência exclusiva e obrigatória do Estado. Tem julgado do STJ que eu coloco aí na tela, falando que ela pode firmar um contrato administrativo sob o regime público, um contrato administrativo típico. Beleza? Então como é que pode ser cobrado na prova? Quem pode celebrar contrato administrativo? Nesse sentido que a gente está falando, se falar só contrato administrativo é o típico, tá? Só pessoa jurídica de direito público. Mas se a questão falar, segundo o STJ, é possível que a empresa de Correios e Telégrafo, mas melhor do que isso o examinador vai falar, é possível que uma empresa pública que preste serviço público essencial de competência exclusiva e obrigatória do Estado firme um contrato administrativo. Aí você marca correto. E como eu disse antes, o que interessa realmente são as características únicas desses contratos, e são 4. Formalidade ou formalidades, procedimento legal, cláusulas exorbitantes, que é o principal ponto, e a mutabilidade, que também é importante pra caramba. Vamos estudar essas 4. 20 minutos aqui, ainda temos bastante tempo para falar nesse primeiro bloco. Formalidades, aqui é mais coisa besta. Primeiro, o contrato tem que observar as condições do instrumento convocatório, que é o edital ou a carta convite, nos termos da 8666, O 54, parágrafo 1º, diz que os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações, responsabilidades, em conformidade com a licitação e com a proposta que se vinculam. O parágrafo 2º fala que, quando houver dispensa e inexigibilidade, o contrato tem que atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Então, lembramos que tem aquele procedimento de contratação direta como regra, e aí do que for estipulado naquele procedimento, no ato que autoriza a dispensa e inexigibilidade, e de acordo com a proposta, vai também ficar ali vinculado a essa formalidade. O que mais? Dentre as formalidades, o que tem de principal são as cláusulas necessárias. Artigo 55 vai dizer que algumas cláusulas têm que constar em todo o contrato administrativo. E aí você vai ler todo o rol, eu não coloco ele inteiro aqui, porque não vale a pena a gente ficar só lendo, fica chata a aula, eu também odeio ficar só lendo. Só leio quando é necessário, embora os nossos slides sempre sejam bem completos, Eu estou gostando de trabalhar desse jeito, minhas aulas geralmente não são assim, mas aqui para fins de aula virtual, em casa e tal, acho que fica melhor. Então, quais são as cláusulas necessárias? O objeto, seus elementos característicos, regime de execução,
o preço, condições de pagamento, os prazos, as garantias quando exigidas, os direitos e responsabilidades, as penalidades, os casos de rescisão. Então, questões lógicas. Dentre todas essas, qual é aquela que vai te trazer uma questão de prova? Os prazos. Quais são os prazos dos contratos administrativos? A gente já vai falar. Só para seguir a ordem do dispositivo, o parágrafo 2º dele fala que é também necessário que conste nos contratos, inclusive quando firmados com pessoas do estrangeiro, domiciliadas no estrangeiro, tem que constar necessariamente, está em negrito, cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir questão contratual. Então tem que conter essa cláusula de eleição de foro. Salvo disposto no parágrafo 6º do artigo 32, que fala das licitações internacionais. Aí ali é diferente. Outra formalidade, tem que ter publicação como requisito de eficácia do contrato. O contrato só terá eficácia uma vez publicado. Está lá no artigo 61, parágrafo 1º. A publicação resumida do instrumento do contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o valor, ressalvada a questão do procedimento de contratação direta, que tem um procedimento específico para publicação, que a gente já viu em aulas de licitações. O prazo é diferente. Esse prazo aí, pessoal, ele é doido, né? Ele é meio doido, olha só. Até o 5º dia útil do mês seguinte, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. Mas qual data? Daquela data após o 5º dia útil do mês seguinte ou da data da assinatura? A doutrina bate cabeça aqui. Ninguém sabe explicar muito bem como é que é. Como ninguém sabe explicar, eu não vou perder tempo tentando explicar, porque eu também não sei, e também porque não vai cair na prova. Então, basta você anotar aí a expressão, a dicção legal. Isso já vai ser suficiente. Prazos. Ponto principal das formalidades. A Lei 8666 não estabelece um prazo fixo para os contratos. Então, não é sempre 3 anos, sempre 1 ano. Não, ela tem, na verdade, uma regra, algumas exceções, mas não tem um prazo específico. O contrato pode ser celebrado a princípio, dentro desses limites que a gente vai ver, por qualquer prazo. O que ela veda expressamente, no artigo 57, parágrafo 3º, é o contrato com prazo de vigência indeterminado. Não se admite contrato administrativo com prazo indeterminado. Ele sempre tem que ter um prazo. Qual vai ser ele? Bom, vai depender do caso, mas a regra. A duração fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, como está no caput do 57. A que corresponde a vigência do crédito orçamentário? A 1 ano, porque a lei orçamentária é anual. E ela tem vigência no exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, em que está valendo a lei orçamentária anual, é que tem vigência o contrato, é que pode ter a duração do contrato, ou seja, 1 ano. Isso, segundo Carvalho Filho, é no intuito de o legislador não vincular e comprometer orçamentos futuros. Imagina se pudesse sair firmando contratos administrativos à torta e à direito, por qualquer vigência. O cara faz para ele conseguir uma grande obra, grandes coisas para o seu próprio nome, muitas vezes, né? Olha a impessoalidade aí afastada. Ele firmaria um contrato com muito prazo, muita grana, comprometendo orçamentos futuros, mas aí, eu que realizei aqui. Então, para evitar esse tipo de gestão desastrosa, é na vigência do respectivo crédito orçamentário. Mas isso traz um problema. Vamos supor que o contrato seja, então, celebrado em outubro daquele ano. A lei orçamentária tem vigência até 31 de dezembro, que é até o final do exercício financeiro. Então, esse contrato só poderia ter 2 meses, de outubro a dezembro? Poderia haver essa interpretação, já que o fundamento é justamente esse. Agora, o Carvalho Filho, isso não vai cair na prova, tá, pessoal? É para você entender mais uma curiosidade. O Carvalho Filho ele fala o seguinte, ele é um dos únicos que fala isso. Em que pese os créditos orçamentários vigorarem durante o exercício financeiro, nos termos da lei, um contrato pode iniciar no corrente ano e findar no ano seguinte, respeitando esse prazo aí de 1 ano, desde que no contrato conste a rúbrica orçamentária de onde serão oriundos os recursos e a referência de que parte do pagamento será feita com um crédito orçamentário e a outra com crédito relativo ao exercício financeiro seguinte. Então, para esses fins práticos, se admite que, beleza, foi celebrado em outubro, ele vai usar uma parte dos recursos da rúbrica orçamentária atual, rubrica, né, na verdade, que se fala, e desses 2 meses e vai comprometer ali uma parcela do orçamento do exercício financeiro seguinte, até outubro do outro ano.
Isso é admitido na prática. E as exceções, que são mais cobradas? Então você anota aí, regra, vigência dos créditos orçamentários. Cai na prova 1 ano, algo assim, você pode marcar. Mas o correto mesmo, tecnicamente, é a vigência do crédito orçamentário. Exceções, são 4. Estão nos parágrafos do 57. Ou é no caput mesmo, não sei, mas estão nos incisos aí. 1. Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Então, havendo previsão, tratando-se de um contrato que envolva um objeto que está contemplado na meta estabelecida do plano plurianual, ele pode ter um prazo maior dentro do plano. O plano plurianual tem vigência por 4 anos. A título de curiosidade, atualmente é a Lei 13.971 de 2019, que instituiu esse plano plurianual da União para 2020 a 2023. Então, se dentro desse plano plurianual da União tiver ali uma meta estabelecida que envolva algum produto e que seja o objeto do contrato, ele pode então vigorar até 2023 esse contrato, dentro então da meta estabelecida no plano plurianual. Beleza? Na verdade, ele vai sendo prorrogado, né, se houver interesse, até 2023. Segunda exceção, prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que podem ter a duração prorrogada por iguais períodos e sucessivos para obter preços e condições mais vantajosas, limitada a 60 meses. Então, firma o contrato com o prazo ali e vai prorrogando até 60 meses, então até 5 anos. Só que o parágrafo 4º, em caráter excepcional, desde que haja justificativa, autorização expressa da autoridade superior, o prazo pode ser prorrogado excepcionalmente por mais 12 meses. Isso costuma cair na prova. Então, dá ali um limite de 6 anos ou 72 meses para prestação de serviços a serem executados de forma continuada. O inciso 3 foi vetado, então o terceiro caso é do inciso 4. Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática. Nesses casos, pode haver uma extensão a até 48 meses após o início da vigência do contrato. Então, ele pode ter o máximo de 48 meses, 4 anos. E a quarta hipótese, que está no inciso 5, são aquelas previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24. O artigo 24, quem viu comigo a aula de licitações, é o que trata das hipóteses de licitação dispensável. Aquela que o administrador tem ali a faculdade, a discricionariedade para dispensar ou não. Então, 4 dessas hipóteses permitem que os contratos tenham vigência por até 120 meses, se houver interesse da administração. Dá o quê? 10 anos. Então, é o prazo máximo na Lei 8.666. 10 anos, 120 meses. Quais são essas hipóteses? Olha como elas são fáceis de decorar. Primeiro, inciso 9, comprometimento da segurança nacional. Segunda, compra de material pelas Forças Armadas. Terceira, fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Então veja, as 3 primeiras hipóteses envolvem segurança nacional. A primeira expressamente, a segunda é material de Forças Armadas, segurança nacional, e a terceira fala em defesa nacional, junto com complexidade tecnológica alta, também é segurança nacional. Então decore segurança nacional e mais a última hipótese, que também é fácil ali, ó. Contratações que visem ao cumprimento de alguns artigos da Lei 10.973, que fala sobre incentivos à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Então, quando falar de tecnologia e segurança nacional, 120 meses, o prazo pode alcançar 120 meses. Importante, a de Pietro fala, essas restrições do 57 não se aplicam aos contratos de concessão de obra pública, que na verdade é o contrato de concessão de serviço público precedido de obra pública, e o contrato de serviço público puro, que são lá da Lei 8.987, porque eles têm regramento específico e, em regra, eles não oneram os cofres públicos porque a remuneração fica a cargo do usuário da obra ou do serviço, né, pago por tarifa. Então, eles têm um regime diferenciado que a gente vai estudar. Outra questão que ela fala, isso aqui é importante, esses prazos não se aplicam aos contratos semipúblicos, aquela letra A que a gente viu no começo, os contratos privados celebrados pela administração. Por quê? Porque o 62, parágrafo 3º, lembra que eu até voltei nele, ele manda aplicar o 55 e do 58 ao 61, não manda o 57. Então, os prazos daqui, essas limitações de prazo, não valem para aqueles outros, tá? Cuidado com isso aí. O que mais? A lei fala da prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, conclusão e entrega. Em quais casos? Lá do parágrafo 1º. Quando houver alteração do projeto ou especificação pela administração, superveniência de um fato excepcional ou imprevisível, estranha vontade das partes que altere as condições, a teoria da imprevisão. 3.
interrupção do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da administração. E tem outras hipóteses lá, depois você vê. Eu acho que eu até coloco aqui no próximo slide, ó. Coloco. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, impedimento da execução por um ato ou fato terceiro, omissão ou atraso de providências a cargo da administração que retardem a execução do contrato. Então, quando tiver algum problema ali, a lei permite a prorrogação do início das etapas de execução, conclusão e entrega. E o parágrafo 2º fala: toda prorrogação tem que ser justificada por escrito, previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Beleza. Segunda característica que torna singular esses contratos administrativos típicos: o procedimento legal. Esse procedimento legal exige, algumas vezes, autorização legislativa, exige avaliação, no caso de alienação, exige motivação, exige a indicação dos recursos orçamentários e o principal é a licitação. Muito disso também é exigido dos contratos semipúblicos, né? Muito disso também é exigido. Algumas sujeições, mas aqui o procedimento legal é bem acentuado. Cláusulas exorbitantes. Aqui vai ser onde a gente vai começar e terminar, e nem vamos falar de todas aqui nesse bloco, uma parte vai ficar para o próximo. São várias cláusulas exorbitantes. Na prova, se caiu o nome cláusulas de privilégio, são elas. É o que o Carvalho Filho usa, esse nome cláusulas de privilégio. São as prerrogativas de direito público que incidem implicitamente nos contratos típicos, administrativos típicos. Como eu falei, a maior parte está no 58, tem outras que podem estar por fora ali, como a faculdade de exigir garantias. Aliás, a gente começa por ela. São 8 cláusulas exorbitantes que a gente vai ver aqui na aula. Primeira, faculdade de exigir garantias. Está lá no 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá, anote esse verbo, poderá ser exigida a prestação de garantia na contratação de obras, serviços e compras. Então, poderá. Vai cair na prova que é necessária, cláusula necessária a garantia. Não, a garantia, quando exigida, tem lá no 55. Uma das cláusulas que tem que constar, quando exigida. E ela vai ser exigida se estiver prevista no instrumento convocatório. Mas pode ser que se firme o contrato administrativo sem garantia. Poderá, beleza? Uma vez prevista, qual vai ser a garantia? A lei prevê 3 modalidades e ela diz que quem vai escolher é o contratado. Então é o particular que vai escolher qual garantia que ele quer prestar. No parágrafo 1º tem as 3. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou a fiança bancária. Então ele vai escolher qual que fica melhor para ele. Olha como isso foi cobrado em prova da Banca CESP 2019. São 2 questões da mesma prova. Talvez na mesma questão que tem aquelas alternativas, provavelmente, né? Então a primeira, a administração tem obrigação de prever no instrumento convocatório uma modalidade de garantia executada pelo contratado. Errado, não tem obrigação. E a certa, o contratado tem a prerrogativa de optar por uma das modalidades de garantia prevista na lei. É ele que opta. Outra questão da garantia. O valor não pode exceder a 5% do valor do contrato, essa é a regra, mas há exceção. Salvo em casos de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, sempre quando eles envolvam alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de um parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, aí pode ser 10% do valor do contrato. Então, regra 5, lembre-se da exceção de 10%. Outra questão importante, parágrafo 5º. No caso de ajustes que importam entrega de bens pela administração, dos quais o contratado fica como depositário, ao valor da garantia tem que ser acrescido o valor dos bens. Porque se o cara está como depositário, aí ele tem que garantir também esses bens junto com o valor da garantia. Fora isso, né? Então vai acrescer. Anote isso aí. Segunda cláusula exorbitante. Alteração unilateral do contrato. Essa é a mais chata. Eu acho que esse é o momento mais chatinho da aula. Depois eu volto a ficar melhorzinho de novo. Alteração unilateral do contrato é chata. Mas olha só o que você tem que saber. Primeiro, o artigo 65, inciso 1, fala que os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração com justificativas em 2 casos. Primeiro, quando houver modificação do projeto ou das especificações. Alteração qualitativa. Então, vai alterar o projeto, as especificações para melhorar, para se adequar aos objetivos. Segundo, quando necessária a modificação do valor do contrato por conta de um acréscimo ou de uma diminuição quantitativa do objeto
nos limites permitidos pela lei. Essa é a alteração quantitativa. Então, quando falar em acréscimo ou supressão, ou diminuição do objeto, é porque altera quantitativamente. Quando fala em modificação do projeto ou das especificações, a alteração é qualitativa. Olha como isso foi cobrado para juiz na banca CESP. A alteração unilateral de contrato pela administração pública poderá ser qualitativa, se houver necessidade de modificar o projeto ou especificações, ou quantitativa, se for necessária a modificação do valor em razão do acréscimo ou diminuição do seu objeto. Perfeito. Questãozinha tranquila, né? Mamatinha. O segundo caso, da alteração quantitativa, ele é mais chato, porque o parágrafo primeiro vai falar que tem limites. Quais são esses limites? O contratado ficou obrigado a aceitar nas condições... Ele tem que aceitar, não é consensual, é unilateral, tá? Ele ficou obrigado a aceitar nas mesmas condições do contrato, então vai ter proporcionalmente um restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, diminuiu ou aumentou, ele ganha mais ou ganha menos. Ele tem que aceitar acréscimos e supressões que se fizerem obras, serviços e compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então pode aumentar 25% ou diminuir 25%. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, embora se mantenha a supressão de no máximo 25%, o acréscimo pode se dar em até 50%. Eu coloco até a tabelinha aí para você, tá? Contratos em geral, supressão ou acréscimo, 25% é o teto. Agora, contrato administrativo que envolva reforma de edifício ou de equipamento, a supressão continua 25%, mas o acréscimo pode ser até 50%. E aí vem a grande discussão doutrinária. Esse parágrafo primeiro, ele só vale para alteração quantitativa, como fica aparecendo, porque ele fala em supressão, acréscimo, ou ele vale também para as alterações qualitativas? Também elas só podem ser mudadas até um limite do valor do contrato. Bom, se você permite que haja uma modificação qualitativa sem limites, você pode alterar o próprio objeto do contrato, vai ser uma burla a licitação. Por isso, o TCU tem posição sedimentada, e sempre é citada essa consulta 930, 039 antiga aí, ela sempre é citada. Ela é citada pelo Ricardo Alexandre, ela é citada pelo Matheus Carvalho, outros autores citam, e o TCU decidiu o seguinte, ó, tanto as alterações contratuais quantitativas quanto as unilaterais qualitativas estão sujeitas aos limites dos parágrafos do artigo 65. Então essa é a posição que eu considero majoritária. O José de Santos Carvalho Filho, ele inclusive fala, ó, o parágrafo 1º não faz qualquer distinção entre os tipos de alteração contratual, ele fala em obras, serviços e compras em geral, então vale para as duas. Já a de Pietro fala, só as quantitativas, pela interpretação dela dá a entender que é só supressão, acréscimo, então é só as quantitativas que tem os limites ali, as qualitativas não. Então a posição que parece majoritária, vale para as duas. De Pietro, uma grande autora, pode ser cobrada em prova, só vale para a quantitativa. O que é mais jogo é você dar uma lida aí no parágrafo primeiro e anotar expressamente o que ele fala, a dicção legal, que provavelmente é ela que vai cair na prova em vista da divergência. E acordo, professor? Cabe um acordinho aí? Cabe. Um acordo pode permitir a mudança. E os limites? Cuidado, muito cuidado. Olha o que diz o 65, parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites do parágrafo anterior, salvo, inciso 1 vetado, inciso 2, as supressões resultantes de acordo. Então, em caso de acréscimo, se for acordo e não alteração unilateral, pode passar dos 25% ou dos 50%. Pode passar, porque é acordo, então beleza. Supressão não. Supressão não pode. Você pode decorar isso aí vendo como uma defesa do particular. O particular se permite, se bem que seria acordo, né? Se é acordo ele topa, mas enfim, não permite que haja uma supressão muito grande, até para ele não receber muito menos. Agora, se for para ganhar mais, aumentar, aí beleza. Tá? O Carvalho Filho ele fala o seguinte, mesmo em caso de acordo, o Carvalho Filho fala, nenhum acréscimo pode exceder os limites, porque seriam alterações muito profundas no contrato que ensejariam a sua desnaturação. O consenso só permite a superação dos limites em caso de supressão. Eu falei o contrário, né, pessoal? Então a minha dica já serviu para você decorar errado. Cuidado, peço perdão. É o contrário. Então, nenhum acréscimo por desnaturar o contrato fica até mais lógico. Realmente fica mais lógico do que eu falei antes. O acréscimo, mesmo em caso de acordo, não pode ser muito grande, porque ele vai desnaturar o contrato. Agora, em se tratando de supressão,
se for resultante de acordo, ela pode passar do limite de 25%, porque aí, se o particular concordou, ele não é obrigado a concordar. Se ele concordou, então beleza, aí diminui dos 25%. Fica melhor assim, fica mais lógico, né? Então é isso aí. O acréscimo desnatura, mas a lei permite que a supressão resultante de acordo possa ultrapassar o limite de 25%. Beleza, ficou até bom que agora eu também não me esqueço mais. De toda forma, como eu falei, o parágrafo 6º ele ressalva o equilíbrio econômico-financeiro, então aumentou, diminuiu nos limites legais, se for acordo supressão maior ainda, vai ter que proporcionalmente adequar ali uma revisão, tem que ter uma revisão dos valores, é a revisão do contrato. E o 65, parágrafo 4º fala, no caso de supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e colocado no local de trabalho, eles têm que ser pagos pela administração, pelo custo de aquisição regularmente comprovado e corrigido monetariamente, podendo caber ainda uma indenização por outros danos, desde que regularmente comprovados. Então, tem esse destaque aí, é tudo muito lógico, né? Pessoal, aqui chegamos num ponto já bem próximos do final do nosso primeiro bloco, que é importante para provas. Qual que é a diferença entre o reajuste e a revisão? Se você olhar no dicionário, talvez possa ser que sejam sinônimos, reajuste, revisão, mas em termos legais há uma diferença. O reajuste, está aí na tabelinha no começo, ele sempre tem que estar no contrato, pré-fixado. Se não tiver no contrato, não tem reajuste. Ele tem que estar expresso no contrato para valer. Ele é pré-fixado e o seu objetivo é neutralizar a inflação. Então, prevendo mais ou menos a inflação, coloca lá que a cada ano vai ter o reajuste. É igual o contrato de aluguel. Já vem no modelão lá, né? Está na lei, se bem que podem convencionar em contrário, mas já vem lá o reajuste no IGPM mais tanto, sei lá, todo ano aumenta um pouquinho. É o mesmo para esses contratos administrativos. Já a revisão, ela independe de previsão contratual, ela decorre de um fato superveniente. Geralmente ali vinculado à teoria da imprevisão, mas pode ser um fato do príncipe, a gente vai estudar isso. Inclusive o parágrafo 5º do 65 ele fala: quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de novas leis, sempre quando ocorridos após a data da apresentação da proposta. Então anote aí qual que é a data da apresentação da proposta, não é da assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão para mais ou para menos, conforme o caso. Já o parágrafo 8º ele fala do reajuste. A variação do valor contratual pode fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, tem que estar previsto, atualizações, compensações, blá blá blá, blá 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 blá, podendo ser registrados por simples apostila, não precisa de agitamento do contrato, basta o apostilamento. E o 40, inciso 11, ele fala: o próprio edital da licitação deve indicar o critério do reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo da produção, blá blá blá, desde a data prevista da apresentação da proposta, aí a gente já viu. Então ficou bem claro, né? Revisão e reajuste, a diferença. Olha como isso cai em prova. Essa questão é tão grande que ficou até pequeno na tela. Se você está vendo aí pelo YouTube, dá uma aumentada aí na tela cheia. Olha só como é que ficou. Questão de 2009 da VUNESP. Suponha que a administração tenha realizado licitação e celebrado um contrato para executar um serviço de limpeza e conservação predial. O edital do certame e o contrato prevêem que caberá à empresa vencedora fornecer mão de obra para o serviço e os produtos empregados na atividade. Restou estipulado também que o contrato será celebrado por um prazo inicial de 12 meses, ficando admitida a prorrogação. Após a primeira prorrogação, passados 13 meses de execução do contrato, um contrato de prestação de serviços de execução continuada, lembra que cabe até 72 meses, após a primeira prorrogação, passados 13 meses, a empresa apresenta um pedido de reajuste contratual. Pede a compensação contra a prestação financeira para que ela seja corrigida pela inflação do período, que é justamente o objetivo do reajuste. Informa que, apesar de não ter constado da proposta e do edital, olha só aqui, a possibilidade do reajuste, a legislação reconhece a necessidade do contrato administrativo preservar o equilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução. Considerando a situação hipotética, o pedido de reajuste deve ser negado, pois a empresa aqueceu com os termos do edital e do contrato, inserindo na proposta os custos da ausência de reajuste. Perfeito. Se não está previsto o reajuste no edital, no momento da proposta ela tem que levar isso em conta. Ela já sabe que vai ter inflação, então ela põe isso lá nos custos da sua proposta. Senão ela vai ter que arcar com isso. Não está previsto em lei, não está pré-fixado no contrato, não tem reajuste. E foi considerada certa uma outra questão nessa prova também. Essa foi certa, teve uma outra certa, porque eram questões diferentes, né? O ato que visando restabelecer o equilíbrio contratual é praticado quando ocorridos
fatos supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que é o conceito que alguns dão para força maior, denomina-se revisão. Perfeito. Se é um fato que vem depois e provoca o reequilíbrio, exige o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, é revisão. E aí depende de previsão legal. Então a prova trouxe esses dois temas aí. Tem uma figura chamada repactuação. Os livros tradicionais de direito administrativo não falam da repactuação. Quase ninguém fala. Carvalho Filho, Eli Lopes Meirelles, de Pietro, Ricardo Alexandre, ninguém fala muito disso. Mas existe, ela não está na lei, está lá no Decreto 9.507 de 2018. O artigo 12 dele fala o seguinte: será admitida a repactuação, então não é nem reajuste nem revisão, por isso ele também não justifica a resposta da questão que a gente viu agora. Admitida a repactuação dos preços de serviços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, com vistas à adequação do preço do mercado. Então não é questão de inflação, é preço do mercado, desde que, 1. Observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos para qual a proposta se referir, e 2. Demonstrada de forma analítica a variação dos componentes do custo do contrato devidamente comprovado, justificado. Então uma outra questão é a chamada repactuação. O principal é você sempre atrelar na questão com o interregno mínimo de um ano e para adequação de preço do mercado com a demonstração da variação dos custos, devidamente comprovada. Com tudo isso aí, temos a repactuação. Pessoal, para a gente encerrar esse bloco, alteração consensual. A gente viu que é cláusula exorbitante a alteração unilateral do contrato, qualitativa ou quantitativa. E a alteração consensual? Bom, exorbitante ela não é. Se é consensual, não é prerrogativa, mas ela é prevista. O 65.2 fala. Pode acontecer de ter alteração consensual. Quando conveniente a substituição da garantia. Então lembra que o contratado escolhe? Ele escolheu uma lá. Não está funcionando. Sei lá, quero trocar. Se for conveniente, por acordo pode trocar a garantia. 2. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço ou do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originários do contrato. Então, na hora de executar, viu que o termo originário ali não é a melhor técnica. Pode ter um acordo para mudar o regime de execução. 3. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por conta de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento e blá, blá, blá. Então, alguma questão de modificação da forma de pagamento, e não do valor do pagamento, por circunstâncias supervenientes, pode ser que haja um acordo. E D. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando tal, na hipótese de fatos imprevisíveis, retardadores ou em caso de força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária e extracontratual. Então, nesse sentido aí também, essa é mais chatinha, é bom você decorar. Lembrando que ainda tem aquela hipótese de acordo para passar os limites da supressão, da supressão em contratos também, do objeto do quantitativo, Então temos também essa outra hipótese. Pessoal, isso aqui é interessante, eu não tinha reparado nisso, eu reparei só agora. Esse dispositivo nessa linha D, ele fala ali no final, área econômica extraordinária, área extracontratual. É daí, então, que a de Pietro vai tirar a sua sistematização da mutabilidade que a gente vai ver no segundo bloco. Ela fala da área ordinária ou empresarial, a área econômica administrativa, a área extraordinária administrativa e a área extraordinária econômica, porque tem até previsão legal, então ela usou, foi muito bem construída, a gente vai ver. Bacana isso aí. A rescisão unilateral do contrato a gente continua no bloco 2, a gente já volta.